Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Falando agora sobre um assunto muito importante, que é sobre o Andrés Gomes. Como já trouxemos aí na capa, só falta assinar. Por que só falta assinar? Vamos relembrar aqui que a gente já vem trazendo informações sobre o Andrés Gomes. O Vasco negociando com o Rennes, negociava um empréstimo com opção de compra, com uma certa obrigação de compra mediante a metas estipuladas em contrato. O Vasco aparou todas as arestas, primeiramente porque conseguiu ontem o desbloqueio judicial para usar rendas que poderiam ser adiantadas, tanto do Cleiton quanto do Orediano. Algo em torno do Cleiton são 2 milhões de euros que o Vasco anteciparia, do Orediano 1,5 milhão de dólares. Com essa injeção financeira, autorizado pelo processo da recuperação judicial, o Vasco conseguiu destravar o que estava pendente quanto ao Rennes. Não era nem o valor da opção de compra ou quanto ficaria, mas sim o valor de empréstimo. O Vasco tinha colocado, primeiramente numa proposta de empréstimo, o valor de 500 mil euros, que seriam pagos até à vista. E aí a opção de compra seria parcelada em diversas vezes. O Rennes, inclusive, tinha pedido 7 milhões e meio de euros para tentar recuperar o investimento que foi feito. Só que aquele valor era por 100%. Seria o valor 100% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco agora acenou com uma outra possibilidade. Primeiro, vai pagar parceladamente algo em torno de 750 mil euros pelo empréstimo, sendo que a maior parte desse valor à vista, algo em torno de 500 mil euros segue, mas vai pagar um pouquinho mais pelo empréstimo. E aí, com a opção de compra ou metas estabelecidas, vai pagar cerca de 5 milhões de euros por 60% do passe dele. Lembrando que se aquele valor inteiro, teria que ser 7,5, 8 milhões, como o Rennes estava pedindo, então entrou no acordo. Andrés Gomes, empréstimo até o meio do ano que vem, ou seja, um ano, até ali dia 31 de junho, dia 31 de julho, dependendo da época que se inicia a temporada europeia. Ele tem um contrato longo com o Rennes, ele foi comprado pelo Rennes por 3 milhões e meio de dólares junto à Real Salt Lake. Então, ele quer recuperar esse investimento, então o Vasco se propõe a isso. Ó, um ano de empréstimo, algo em torno de 750 mil por ele, 750 mil euros por ele. Empréstimo de um ano. Chegou aqui, arrebentou, disputou quantidade de jogos, conseguiu vaga, conseguiu gols, assistências, o Vasco vai ter ali uma obrigação de compra, mas também um valor fixado em opção de compra. Então o Vasco pode se controlar. Lembra do David? O David tinha que fazer 60% de jogos para ser comprado junto ao Internacional? Pois bem, foi mais ou menos isso. Teria ali também algo em torno disso. Ele entrando em campo, batendo meta, o Vasco vai ter uma obrigação de compra, mas também um valor fixado de opção. Caso o Vasco veja que não consegue dinheiro, então tem como se defender. E 5 milhões de euros, não aqueles 7,5 que o Rennes estava pedindo. Então conseguiu-se ali ter a melhor versão do acordo, um empréstimo com opção de compra, mediante a metas estipuladas, se tornando assim uma obrigação, mas já um valor de opção
caso o Vasco queira muito contar com ele e ele não tenha, por exemplo, batido as metas. Empréstimo de 1 ano. O jogador quis muito vir para o Vasco, até porque entende-se que tem a Copa do Mundo no ano que vem, o jogador já foi convocado pela Colômbia em alguns momentos e pretende e quer, claro, estar na Copa. E jogando no Vasco, que é uma grande vitrine, ele poderia conseguir isso com mais facilidade. Lembrando também, em relação ao Fernando Diniz, o Andrés Gomes, ele olha para a seleção colombiana, ele vê o Arias por lá. E o Arias virou o que virou através do comando do Fernando Diniz. Então isso também deu uma seduzida no atacante, que num primeiro momento não queria tanto voltar ao futebol sul-americano, entendia que isso seria um passo atrás na sua carreira, mas foi convencido, tanto pelo esforço do Vasco, quanto pelo fato do Vasco ter um técnico, Fernando Diniz, que potencializou áreas e também levando em consideração a Copa do Mundo. Vale destacar que outros clubes da Europa tentaram o Andrés Gomes, mas sem sucesso. Seria ali para ser time médio, pequeno, para se esconder. O Vasco tem uma grande vitrine, o Campeonato Brasileiro está muito valorizado, então é por essa razão que o Andrés Gomes aceitou o desafio de jogar no Vasco e o Vasco conseguiu aparar as arestas da negociação com o Rennes. Então, falta assinar, tá tudo apalavrado, tudo certo. O jogador, inclusive, tem viagem prevista para chegar neste final de semana. O Vasco está ali entre sexta, sábado, ele podendo chegar para realizar exames médicos e aí sim fazer a assinatura do contrato de empréstimo. Gustavo, boa contratação, jogador de 22 anos, destro, que atua pelo lado direito, né? E alguns lances até que eu pude observar dele, jogador bastante objetivo. Pega a bola, vai para frente, não é firuleiro, né? Mas tem ali boas assistências, fez muitos gols, principalmente na Major League Soccer, onde ele jogou 2 temporadas. Na França, deixou a desejar, não foi tão utilizado assim, mas o recorte vindo da Major League Soccer, onde ele lá foi um fenômeno, a gente pode acreditar que ele pode se dar bem, né, Gustavo? Sim, vale lembrar que além do futebol americano, né, ele também se destacou aqui no futebol colombiano, no Milionários, né? Então já tem um recorte positivo aqui na América do Sul, mas vale lembrar que o futebol brasileiro ele é muito diferente dos outros, né? Tem jogos em sequência, né? Tem todo esse período de adaptação. A gente espera que com ele seja mais rápido, porque de fato o Vasco precisa de imediato, uma resposta imediata dos seus reforços, principalmente desses jogadores de beirada. São nomes que nós já estamos comentando aqui há meses aqui na live, né? Da necessidade desse jogador de velocidade pelo lado. O Vasco, talvez desde a saída do PEC, busque esse jogador e não tenha achado. Tentou no Emerson Rodrigues, depois agora no Lloyd, essa característica de velocidade, e nenhum deles conseguiu se firmar. Agora tentaremos com o Andrés Gomes. A minha expectativa é que eu espero que ele consiga se adaptar da forma mais rápida possível, porque ele adaptado com certeza irá contribuir. Porque por mais que a gente hoje identifique que os dois jogadores que jogam pelo lado, tanto o Ryan como o Nuno, são jogadores de qualidade, eu sinto que são jogadores que abaixam o ritmo muito rápido nas partidas, os dois, tanto o Ryan como o Nuno. E ter uma opção de um jogador de velocidade que possa revezar com ele será ótimo. Então eu espero que ele se adapte rápido, porque com certeza, estando à disposição e com ritmo, será muito importante para esse time do Vasco. Com certeza, é um jogador que eu particularmente tenho muita expectativa. Cadê? Vamos lá. O Wilton Oliveira está dizendo o seguinte, Joel, na MLS, o Soares de Bengala ainda faz sucesso. Outro nível, né? O Soares de Bengala fez sucesso no Brasileirão. Em 2023, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro com o Soares sem joelho. Então não é parâmetro. O Gabriel Peck jogou muito bem em 23, foi para lá em 24 e jogou para caramba também. Então, assim, não dá para se apegar só em coisas ruins. E o Soares de Bengala jogaria aqui no futebol brasileiro como jogou, com a camisa do Grêmio. Então, isso aí não tá desmerecendo. Pelo contrário, eu acho que está engrandecendo a contratação. Mas olha só, o Thiago Brandão, ele mandou um vídeo aqui para o canal Colina em Foco, ele do território MLS, acompanhou de perto o Andrés Gomes e vai falar um pouco sobre as características desse jogador. Ele que fala direto do Maracanã, estava lá para trabalhar no jogo Fluminense Internacional, tirou um espacinho para atender aqui o canal. Fala aí, Thiago.
Fala, Joel, Thiago Brandão do Território MLS para falar um pouquinho sobre Andrés Gomes, novo ponta que está chegando no Vasco da Gama, jogador que teve uma passagem meteórica pelo futebol dos Estados Unidos, foi para o futebol francês, jogou no Rennes por menos de uma temporada e agora retorna ao futebol da América do Sul para jogar no Vasco da Gama, um ponta muito veloz, de muita explosão, não é um jogador driblador, não é a característica dele, de fato é um jogador bem mais objetivo, é um jogador que quando pega a bola precisa de campo para correr, espaço para progredir em velocidade, sempre buscando o gol. Não é um jogador firulento, não é um jogador driblador, é um ponta de muita velocidade, muita explosão e que o tempo inteiro está buscando o gol, está buscando o ataque, é esse tipo de jogador. Eu acho que vai ser um jogador muito especial e muito útil para o Vasco no segundo tempo. Na segunda etapa, tendo campo para correr, tendo os adversários mais cansados, eu acho que é uma ótima opção para a segunda etapa, provavelmente deve ser sim muito utilizado dessa maneira. Também acho que pode ser titular, é claro. É um jogador que tem qualidade, foi muito bem, como eu disse, na MLS, pela temporada que jogou no Real Salt Lake. Jogou apenas um ano, teve uma passagem meteórica, como eu disse. Foi muito bem. Na segunda temporada, durou apenas 6 meses, porque ele foi para o Rennes. Acho que sofreu um pouco com a adaptação no futebol francês, mas tem tudo para ir muito bem aqui no Brasil. É um jogador bem interessante, como eu disse. Um jogador de muita explosão, tendo campo para correr. Vai ser muito útil para o Vasco, sim. Um jogador que sempre busca o gol e a finalização. Acho um acerto do Vasco, ainda mais com esse período de empréstimo, né? Se não der errado, vida que segue, ele vai retornar ao Rennes. É isso, agradecendo aí ao Thiago Brandão do Território MLS, que sabe muito sobre futebol dos Estados Unidos, e falando aí. E é isso, né, Gustavo? É um empréstimo. Se ele arrebentar, o Vasco compra. Até porque vai estar previsto em contrato. Se ele não arrebentar, vida que segue. Então, vamos que vamos, é isso, vou né? te falar o que me chamou a atenção, e eu já vi aqui uns comentários falando sobre isso, que seria um jogador para a segunda etapa, né? E eu entendo o porquê dessa fala, né? Porque é um jogador que tem característica de mais velocidade, só que nós que cobrimos o Vasco aqui, a gente sabe, os torcedores também, que o Vasco precisa de jogadores para jogar, né? Precisa de jogadores para serem titulares. Então, e eu acho que pelo investimento que o Vasco se propõe a fazer, pagar pelo empréstimo, caso se concretize, seria um valor alto pela contratação dele. Então, acho que a expectativa do Vasco é contar com ele para ser um jogador que brigue, no mínimo, por essa vaga de titular. Eu não acho que ele vem com esse status de compor o elenco, não. Eu acho que ele quis dizer em relação à composição de elenco, eu acho que é muito por conta do Ryan tá num momento muito bom, cara. Porque assim, o Andrés Gomes chega depois de uma temporada não tão boa na Europa. Aí você já vai chegar e vai botar o seu principal jogador. Porque para mim o Ryan na era Diniz é o melhor jogador. E você vai botar no banco? Mas vou te Eu acho que falar, quando ele... João. Oi? Não, é porque eu acho que nos últimos anos, né, a gente vem um pouco diminuindo essa concepção que a gente tinha de 11 titulares, né? Hoje o futebol mostra que precisa ter no mínimo 13, 14 titulares, porque foi o que a gente comentou ali no começo da live, né? O Nuno claramente está cansado para essa partida e precisa repor. Então, assim, eu acho que por mais que você fale que vai pegar a vaga do Ryan, o próprio Ryan vai cansar, o Ryan daqui a pouco vai ter Mundial. Então a gente precisa de jogadores que sejam titulares, porque além do cansaço, é um jogo atrás do outro, tem suspensão, vai ter convocação do Ryan, então não tem muito essa de barrar o Ryan. Eu acho que esse jogador ele vai ser um titular, mesmo que nessas primeiras partidas ele comece no banco, entendeu? Não, mas é isso que eu quis dizer. Quando se fala em composição de elenco, também não acho que ele vai ser uma composição de elenco. Ele vai ser um postulante a titular. Mas eu entendo que hoje o Vasco está bem estabelecido nas pontas com Ryan e Nuno. O que me preocupa é sempre o segundo tempo. Tanto é que eu sempre falo, o Vasco joga bem o primeiro tempo porque os dois estão com fôlego. No segundo tempo, o time cai vertiginosamente. Por quê? Porque o Ryan cansa, porque o Nuno cansa e quem entra no lugar? É o Lloyd, é o Garré. Então é uma situação que eu vejo não é que ele vai compor elenco, é um jogador interessante que eu penso que pode ser titular sim, mas no primeiro momento ele chega para brigar por uma posição. Mas é claro que ele vai jogar, assim, muito que eu digo, muitos jogos, afinal de contas o Ryan, ao que tudo indica, será convocado para o Mundial da categoria Sub-20. Ainda tem isso para o Mundial Sub-20, né, com a seleção brasileira. Então, falando aí de um outro jogador, né, enquanto o Andrés Gomes está chegando, faltando apenas assinar, evidentemente, mas já podemos aí cravar que o pior já passou e a situação já está resolvida. Mas é claro, eu até conversei com uma pessoa do Vasco, falou, eu não vou confirmar nada enquanto não tiver contrato assinado, porque o receio é tão grande
que de fato eu entendo isso, eu entendo esse receio, entendeu? Mas as arestas foram aparadas, a negociação ela destravou, ela foi finalizada em termos de negociação, ela já está finalizada, tanto é que o Andrés Gomes já se cogita a chegada no final de semana para realizar exames e assinar um contrato de empréstimo, beleza?